Seja muito bem-vindo ao podcast da Igreja Verbo da Vida Praia Grande. Seja fortalecido pela palavra da fé. A mulherada que... Ô, Cosme! A mulherada querendo inventar um grito, olha, Cosme. Glória a Deus. Aleluia, Deus é bom, amém, irmãos? Você está feliz, querido? Você está em família? Então pode ficar tranquilo, irmãos, nós não somos religiosos, amém? Aleluia, nós somos divertidos, porque nós somos cheios de graça. Você pode olhar para esse pastor e falar, rapaz, esse pastor é cheio de graça. É mesmo, porque a graça alcançou o pastor. Amém, irmãos? E você também é cheio de graça. E a graça também te alcançou, amém? Glória a Deus, mas se você quiser saber sobre a graça, é na quinta-feira. Nós vamos falar hoje sobre uma coisa preciosa, amém? A palavra de Deus, aleluia. Eu fiz questão de que o Cosme começasse com isso, irmãos. Tudo está ligado aqui, a gente está na visão celestial, amém? Aleluia. Porque algumas pessoas ficam condenando algumas ações e atitudes e falam, rapaz, para que isso? Que besteira, uma hora você pega, irmão, nem que seja no tranco. Nem que a gente tenha que empurrar você, mas você pega. Amém, irmãos? Mas não dê trabalho, não. Saia da inércia, pelo menos. Dá uma forcinha pra gente aí. A muralha caiu com grito, não foi? Aí. Quer pregar, irmão? Ela já está entregando a pregação aqui, que é tua... Rapaz... Deixa eu falar para você, irmãos, nós estamos em um tempo de Páscoa, em um tempo de ceia, no mesmo dia, olha que bênção para nós, aleluia. Nós ganhamos uma grande conferência de Páscoa nesse final de semana, sim ou não? Rapaz, tivemos um culto ontem aqui maravilhoso, um lá, outro cá, um junto e um churrascão, todo mundo junto, e todo mundo se alegrou, todo mundo foi feliz, amém. O cordeiro ontem foi imolado, assado e comido junto. E hoje nós vamos celebrar mesmo o Cordeiro de Deus, o verdadeiro e justo, o inabalável, amém? Então nós estamos passando por esse processo, às vezes nós fazemos de um jeito, aí Deus muda tudo. Esse ano eu não entendi porque Deus não me deu o seminário de Páscoa, aí quando Deus não me dá eu não faço, eu não vou fazer o que Deus não mandou eu fazer, irmãos. Se Deus não der nada eu não faço nada, amém? Isso é bom para nós, seguirmos o que Deus fala, amém, irmãos? Aí Deus não me deu esse seminário de Páscoa, mas o Senhor promoveu um grande evento para nós. Sim ou não? Quando é que eu sei que é o Senhor? Quando a gente não faz força nenhuma para acontecer. As coisas vão fluindo e o Senhor vai fazendo e vai sendo leve. Foi fácil, de ontem para hoje. Nós tivemos aqui ontem uma grande festa. Tivemos hoje aqui uma reunião com líderes e liderados, irmãos, onde os valentes de Deus estiveram aqui pela manhã também. Romperam com o seu próprio sono, com o cansaço, e estiveram aqui pela manhã. E foi uma bênção também, recebemos instruções do céu, amém, irmãos? E aí, dentro de tudo isso, queridos, é evidente que nós, em um culto de ceia, nós temos que falar a respeito de Jesus Cristo. Jesus Cristo é a verdadeira Páscoa, você está ligado com isso, sim ou não? Embora eu fiquei chateado que ninguém me deu um chocolate, mas... Não ganhei nem um chocolate, rapaz. Mas, brincadeiras à parte, irmãos, nós sabemos que Páscoa não é chocolate. Não ilude seus filhos com esse negócio de coelho, não, irmãos, pelo amor de Deus. Quer comprar um coelho para ele, compra um coelho para viver a vida toda dentro de casa, lá, pulando, é uma gracinha. Sujo demais, mas é uma gracinha. Se você quiser ter na sua casa, fica à vontade. Mas não associe isso com a Páscoa, não. Não associe o Papai Noel com o Natal, não, irmãos. Amém? Pregue a Cristo para os seus filhos, ensine Cristo para eles, ensine a verdade para eles, não engane as crianças, não. Amém, irmãos? Se você já sabe a verdade, ensine a verdade. Aleluia. É engraçado saber que algumas mulheres cristãs vivem no Senhor há muito tempo e ficam chateadas com o marido, porque o marido não deu nem um chocolate para ela na Páscoa. Deixa eu dizer a você, mulher, cobre seu marido chocolate o ano todo. Fala para ele trazer, se você gosta de chocolate, fale o ano todo. Ei, traz um chocolate para mim, se liga aí, cara, eu gosto de chocolate. Dê um toque de vez em quando, irmãos, é justo.
Às vezes nós somos um pouco distraídos, homens. Você concorda comigo? Sim ou não? Fale para ele, se comunique, diga para ele, eu gosto de chocolate, eu gosto de Ferrero Rocher, compra para mim desse. Aí o cara vai, as mulheres gostam, né? As mulheres tá tudo, fala a Deus, né? Então se comunique, fale, mas não fica chateado na Páscoa não. Não fica chateado no Natal porque não ganhou presente não. Amém? Você é digna de presente o ano todo também. Então espere presente o ano todo, fique esperto. Faça igual eu, ó. Cadê os homens aí? Faça igual eu, quebre o marketing. Eu gosto de comprar flores no Dia dos Pais, está mais barato. No Dia das Mães, uma flor que era 100 fica 200. No Dia das Mulheres, Dia dos Namorados, não, rapaz. Então, se eu posso comprar flor na Páscoa, por que não? Eu vou e compro na Páscoa e dou a garota na Páscoa. Eu não preciso esperar o Dia dos Namorados. Aí no Dia dos Namorados ela não fica frustrada, porque ela já ganhou flor na Páscoa. Eu comprei flor para ela no Carnaval. No Carnaval eu compro chocolate. Quem compra chocolate no Carnaval? Eu. Compro chocolate no Carnaval, aí fica leve. Aí mesmo, quebre o comércio. Não fica nessa de comércio, não. Amém, queridos? Aleluia. Que bom que você está rindo bastante, porque quando o pastor prega, geralmente a igreja chora, né? Glória a Deus. Mas eu quero falar um pouco sobre a Páscoa, sobre o que foi estabelecido na Páscoa. Na verdade, a Páscoa é uma ligação de uma ordem de Deus com a obediência do seu povo, amém, irmãos? E a preservação de Deus, amém? Você vê lá em Êxodo, no capítulo 12, quando a primeira vez foi instituída a Páscoa, e Deus ele dá instruções para o seu povo. A Páscoa está relacionada com as instruções de Deus, o povo acatando as suas instruções e a preservação de Deus para o seu povo, amém? O que difere nós de todo o resto da humanidade, irmãos, é que nós recebemos as instruções de Deus, nós colocamos as instruções em prática e a preservação de Deus está sobre a nossa casa. Que preservação é essa, pastor? A preservação que guarda os nossos filhos de toda a cultura que o mundo está apregoando nos dias de hoje, a preservação que nos guarda, irmãos, de doenças, a preservação que nos guarda de divórcio, de destruição familiar. Essa é a preservação que Deus tem sobre a nossa vida, amém? Porque salvação, nós já aprendemos que salvação, irmãos, tem um pacote envolvido. Salvação é cura, salvação é libertação, salvação é preservação, amém, irmãos? Salvação ela é muito mais do que simplesmente eu aceitei a Jesus e eu vou morar no céu. Você está comigo? Salvação, irmãos, envolve uma vida de paz plena na sua casa. Como o Michele cantou aqui, então eu digo ao problema, lança-te ao mar, ó, eu tenho a paz de Deus. Eu tenho a paz de Deus, eu tenho a vitória. Que paz é essa? É a paz que excede todo o entendimento que foi dado a você. Amém. Se você crê em Jesus Cristo, se você ouve a sua palavra e você coloca ela em prática, então salvação chegou para você, mas chegou com paz, chegou com alegria, chegou com preservação, chegou com amor. Irmãos, a salvação é um pacote completo. Amém. Jesus é um pacote completo. Por isso eu disse quando nós cantamos aqui, ei, veja o que Jesus fez. Porque Jesus é um pacote completo, irmãos. Ele não deixa faltar nada para você. Não existe uma vida em Cristo, uma vida que nos... nessa área aqui eu estou tão bem, mas nessa área aqui eu estou quebrado. Não, irmãos. Em Cristo nós somos mais do que vencedores. Amém? Então salvação envolve isso. Mas a parte de Cristo ele já fez completa, irmãos. Tem a minha parte e a sua. E a nossa parte é permanecer firmes nele. É permanecer em obediência. Eu vou trazer para você alguns textos e dizer a você que a obediência vai levar você a conquistas que você ainda não teve, vai levar você a vitórias que você ainda não experimentou. A obediência à palavra de Deus, às verdades de Deus, leva você, irmãos, à plenitude de Deus. Amém, queridos? Alegria plena, diga alegria plena. E isso faz parte da salvação, amém? A salvação que Cristo conquistou para nós. Então, na primeira vez que a Bíblia fala a respeito de Páscoa, ela vai falar em Êxodo, irmãos, quando Deus já estava libertando o seu povo, já estava um trabalhar de Deus, um operar de Deus para libertar o povo. Diga libertação. Irmãos, libertação é uma coisa completa. Deixa eu falar para você, irmãos, na libertação de Deus, ele vai dando instruções a Moisés e diz, Moisés, diga ao povo que faça isso.
Qual foram os princípios básicos? Diga ao povo que faça isso. Fazer o quê? Pega um cordeiro sem mancha, assim, assim, assim. Vocês vão matar o cordeiro, vocês vão comer junto. Se a sua família for pequena, então você vai chamar outra família para comer com você. E aí você vai pegar o sangue daquele cordeiro e você vai passar nos batentes da porta. Vou dizer batente, porque é uma linguagem mais fácil de compreender nos dias de hoje. Você vai passar nos batentes da porta. E aí, quando o anjo da morte passar e ele vê o sangue nos batentes da porta, então aquela casa será preservada. Você está comigo? Então tem a ver com a palavra de Deus sendo lançada, as instruções de Deus sendo lançada, a obediência do povo e a preservação do povo de Deus. Amém, irmãos? E o que é esse pacote completo da salvação, irmãos? Quando a salvação chega para você, ela vem cheia de instruções. Por isso você se reúne em uma igreja, amém, queridos? Para receber instruções do céu, e é importante receber instruções. Amém? E se nós recebemos essas instruções e somos obedientes à visão celestial, irmãos, a nossa vida muda, e ela muda para melhor. Eu me lembro quando eu me converti, irmãos, eu não sei se tem alguém aqui no processo de conversão ainda, e se você se enquadrar em algumas coisas que eu vou falar, você vai entender que você ainda está no processo de conversão. Um pouco aqui embaixo fica mais fácil. Quando eu me converti, eu era uma pessoa 100% do mundo, então tudo que era do mundo estava dentro da minha casa. E tinha músicas do mundo, e tinha bebidas, amém? Nem vou falar do resto para você não ficar escandalizado, mas vou ficar só até aqui. Mas quando eu me converti, irmãos, uma das primeiras coisas que a palavra de Deus ela falou ao meu coração foi aquele texto que disse: ei, não vos enganeis, nem impuros, nem adúlteros, nem avarentos, nem roubadores, nem efeminados. Graças a Deus essa palavra nunca me pegou. Nem beberrões, nem ladrões, nenhum desses herdarão o reino dos céus. E aí eu ouvi essa palavra ela começa a me dar instruções. Ei, não se engane, se você quer o reino do céu, ei, você não pode ter parte com roubadores, você não pode ter parte com adúlteros. Aí eu ia para casa e eu tinha sons na minha casa que eu gostava de ouvir, e os sons, as músicas falavam de adultério, sabe, queridos? As músicas falavam de roubadores, e aí eu colocava aquelas músicas e aquilo já começava a arranhar, porque as instruções de Deus, elas estavam vindo para mim. Eu me lembro que quando eu ouvi essa palavra pela primeira vez, olha, os beberrões não herdarão o reino dos céus. Irmãos, na hora me veio um filme na mente, passou pela minha cabeça assim, o meu avô morreu bêbado, o meu pai morreu bêbado, e eu estava cheio de latas de cerveja na minha geladeira, vinho, martini, eu tinha de tudo lá, era uma adega a minha casa. E eu disse: o que não é vício, eu estou parando. E eu pegava todas as minhas bebidas e jogando no ralo da pia, porque o que não queria para mim, eu também não queria para os outros, eu não ia dar a ninguém. Amém? Quem quiser se destruir, que faça isso sozinho, eu não vou contribuir para isso. E sabe, na medida que nós íamos ouvindo a palavra, nós íamos colocando a palavra em prática, irmãos, isso faz 20 anos, há 20 anos que eu não coloco um gole de champanhe na boca, mesmo que seja aquela sem álcool, né? Aquela que o pessoal fez de fachada lá para poder enganar a crente. Cerveja sem álcool, champanhe sem álcool para enganar a crente. Pastor, mas o que tem de mais nisso? Irmãos, eu não sei para você, mas para mim existia um histórico de bebedice na minha vida, na minha família. E quando a palavra de Deus entrou, irmãos, as instruções de Deus vieram. Junto com a obediência, eu fui 100% liberto disso. Eu não tenho desejo algum, nunca mais tive desejo algum de colocar um copo de bebida em minha boca, exceto água com gás. Então, queridos, quando as instruções vêm, nós começamos a colocá-las em prática, e na medida que nós colocamos em prática, aquilo vai salvando a nossa vida. Olha, os adúlteros não herdarão o reino dos céus. Irmãos, quantos casamentos estão sendo destruídos lá fora por conta dessas coisas, queridos? Mas não, na minha casa não cabe essas coisas. Porque as instruções de Deus vieram e elas passaram a fazer parte da nossa vida. Então, quando a instrução de Deus vem, nós temos que colocá-la em prática. Irmãos, nós estamos passando por um período da sociedade em que nós não queremos mais nos submeter. Está difícil a submissão. A prova disso é que está cada vez mais difícil achar funcionário. Estou falando alguma verdade? Não. Quem tem empresa sabe do que eu estou falando. Porque ninguém mais quer se submeter a uma carga horária, ninguém quer se submeter a ordens. Em contrapartida, todo mundo está abrindo uma porta,
Às vezes eu passo em bairro, irmãos, que tem um monte de portinha. Sabe, tem uma sorveteria aqui, um açaí aqui, outra sorveteria, uma bomboniere. Aí você, rapaz, tudo vazio. Se tivesse uma só, talvez fosse bem sucedida. Mas um monte. Aí por quê? Porque ninguém mais quer ser empregado, ninguém mais quer servir a ninguém mais quer seguir instruções, ninguém mais quer obedecer ordens. Sabe, queridos, e isso, na verdade, atrasa a nossa vida. Então, quando vem um comando para nós, se nós compreendermos que esse comando é da parte de Deus, irmão, seja rápido para colocar em prática. Aleluia, porque às vezes a tua vida está dependendo disso. Eu vejo um exemplo, irmãos, nós observamos às vezes na igreja, nós estamos aqui, aí Deus dá um comando para nós, e aí vamos fazer assim, aí vamos dar um grito aí de guerra, aí tem aqueles que faz. Graças a Deus, o grito sai forte por causa dos outros 3 que gritou, viu, Cosmo? Às vezes tem 3 que não gritou. E sabe, mas é do grito que você está falando, pastor, não tem nada a ver com o grito, tem a ver com a obediência e a visão, queridos. É assim, receber um comando de Deus, aí corre, sai correndo. Receber um comando, aí planta a bananeira, irmãos, de repente a tua vida depende disso. Mas às vezes tu fica pensando na tua consciência e dizendo, não, eu não sou assim, eu não gosto dessas coisas, isso não é para mim. Ei, irmãos, recebe o comando e obedece. Eu fico imaginando, irmãos, as pessoas que tinham nojinho de pegar o sangue para passar na porta, como é que foi esse negócio? Você já imaginou pintando a porta com sangue? Como é que foi esse negócio? Se não houvesse a obediência, haveria morte. Era só pintar a porta com sangue, mas se não houvesse obediência, haveria morte. A obediência libertou o povo. Ainda no livro de Gênesis, você vai ver a história de Deus conversando com Abraão lá sobre a destruição de Sodoma. Conhece a história? Não precisa procurar o texto não, né? Conhece a história? Na destruição de Sodoma, Abraão começa a interceder pelo povo. Abraão, na verdade, estava intercedendo pelos seus, todo mundo sabe disso. Né? Abraão tinha um sobrinho lá, uma família lá, e ele estava intercedendo pelos seus, e Deus disse, fica tranquilo, Abraão, se ainda houver 10 lá, eu preservarei a cidade por causa dos 10. Tudo que Abraão queria, Abraão estava intercedendo pela preservação dos seus. Amém, irmãos? E Deus, por causa da intercessão de Abraão, ele vai lá e ele preserva a família de Ló. Você conhece a história? Mas Deus, ele dá comando a Ló. Ei, Ló, você precisa sair da cidade, pega o que você tem, pega a sua família, suas filhas, sua esposa, sai da cidade. Não olhe para trás. Era um simples comando. Você já ouviu o texto, a curiosidade matou? É o gato, né? Matou foi a mulher de Ló. Era um simples comando, não olhe para trás. Mas porque ela desobedeceu a um comando. Então, houve preservação, porque Deus havia prometido que haveria preservação, mas ela morreu no caminho. Aonde não há, irmãos, obediência aos comandos, há morte. Aleluia. É uma boa palavra para você ouvir na ceia, não? Diga para si mesmo, eu serei obediente. Se você for obediente, irmãos, fica tranquilo. Que a morte não passará na sua casa. Ela não vai entrar. Amém, irmãos? A obediência preserva a sua casa, preserva toda a sua família, irmãos. Aleluia. Não deixe, irmãos, que o anjo da morte passe lá, não. Proteja-se obedecendo ao Senhor. Amém? Eu vou ler alguns textos com você. João capítulo 15, versículo 7. Jesus vai dizer, se vocês permanecerem em mim, e as minhas palavras permanecerem em vocês, vocês vão pedir o que vocês quiserem, e vos será feito. Então tem um se vocês permanecerem em mim, se vocês permanecerem em mim, qual é o comando? Permaneçam em Cristo. Qual é o comando? A palavra de Cristo tem que permanecer em vocês. Então vocês vão pedir o que vocês quiserem, e será feito. Então, quer garantir o sucesso da tua casa? Permaneça. Amém, irmãos? Pastor, como é que eu permaneço aí fazendo tudo que você está fazendo hoje?
participando de eventos, lendo as Escrituras, seguindo a visão da sua igreja, lendo a leitura do mês, orando mais, seguindo a visão aqui, para vir aqui no dia de adoração, adorar mais, se você puder. Ei, irmãos, obedeça aos comandos que Deus está dando e você vai ver as coisas fluírem na tua vida. Amém? Para Josué, Deus deu um comando para Josué. A Michele falou aqui que as muralhas caíram com um grito. Não, foi a obediência que derrubou as muralhas, irmãos. Porque ninguém ganha nada no grito. Se fosse assim, os nossos filhos de 3 anos ganhavam. Porque eles gritam quando querem as coisas. Não é assim? Gritam e esperneiam ainda. Se deixarmos, ninguém ganha nada no grito, irmãos. O que conquistou a Jericó foi a obediência que Josué deu a Deus. Amém, irmãos? Quando Deus conversa com Josué, lá no princípio, ele diz: Josué, Moisés, meu servo é morto, assim como eu fui com ele, eu vou ser contigo também. Aí Deus dá um comando para Josué: então somente medita nessa palavra de dia e de noite, se apega a essa palavra. Em outras palavras, faz disso o teu alimento, se enche dela de dia e de noite, assim você vai fazer prosperar o teu caminho. Então houve um comando da parte de Deus para Josué. Você vê isso no começo do livro, já no final do livro, você vê Josué corrigindo todo o povo, diz assim: olha, eu não sei que tipo de Deus vocês querem seguir, mas eu e a minha casa, nós seguiremos ao Senhor. O que é isso? Josué permaneceu firme na visão que Deus tinha dado lá atrás, no comando que Deus tinha dado. Permanece, fala do livro dessa lei todos os dias da tua vida. Essa é a visão, irmãos. Obediência é o que garante a preservação de nossa casa. Amém, irmãos? Porque Cristo morreu por todos, mas por que todos não estão usufruindo? Ei, vocês conhecem a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico se fez pobre por amor de vós, para que pela sua pobreza vós vos tornasseis ricos. Cristo fez todos nós ricos. Ei, o que nós precisamos é só obedecer aos comandos, queridos. Nos apegar a essas verdades e colocar em prática, como o Tiago diz, nós devemos ser praticantes da palavra e não somente ouvintes. Se a palavra diz: os beberrões não herdarão o reino de Deus, não me venha com a pergunta, aquela pergunta indecente, dizendo: pastor, é errado beber um pouquinho de vinho? Sabe essas perguntinhas indecentes? É errado, pastor? Pastor, o que você acha de fazer uma tatuagem? Não, porque um amigo meu quer saber. Rapaz, fuja dessas coisas. Se Deus está dando comandos para você, obedeça os comandos. Sabe, irmãos, Deus é um bom pai, Ele nunca vai te dar um comando para te prejudicar. Se Deus falar, larga a mão disso, é porque Ele quer que você largue e isso vai te fazer bem, não mal. Ah, mas eu gosto tanto, pastor, é como as crianças que gostam tanto de chocolate, se você der 1 quilo para ela, ela se lambuza e depois passa a noite no banheiro, porque aquilo não vai fazer bem para ela. Você sabe que não vai fazer bem para ela, aí você diz para a criança: larga a mão disso, isso vai te fazer mal, rapaz. E você está fazendo o quê? Você está preservando seu filho, você está guardando seu filho. Deus é assim conosco, amém, irmãos? Amém. Nem tudo é da maneira que nós queremos fazer. É do jeito de Deus, amém? Ei, quem quis fazer do seu jeito? Saul, irmãos, foi tornado rei pelo próprio Deus. Deus levantou Saul, Deus escolheu Saul para ser o primeiro rei de Israel. Mas Saul começou a querer fazer as coisas do seu jeito, não obedecendo aos comandos de Deus. Aí Samuel tem que repreender Saul severamente e dizer assim: o que é que agrada mais a Deus? É o sacrifício que você está fazendo ou é a obediência? Se você obedece, não é melhor do que fazer sacrifício, rapaz? Porque às vezes nós queremos fazer tanta coisa, mas nós não estamos obedecendo nas coisas mínimas. Nós precisamos obedecer, irmãos, aos comandos de Deus. Os seus comandos estão na sua palavra, os seus comandos estão na adoração. Nós vamos receber coisas por dentro, da qual o Espírito vai falar assim: é para esse caminho aqui que você vai seguir. O comando de Deus é: permaneça nele. Medita nele de dia e de noite, se encha dele, fique com ele, abrace ele, guarde a palavra dele, guarde os mandamentos dele. Os comandos que Deus está dando para nós, nós precisamos nos apegar com mais firmeza às verdades ouvidas, irmãos. E assim você vai ver ser bem sucedido todos os teus caminhos. Como Deus disse a Josué, você está comigo? Todos os teus caminhos vai ser bem sucedido.
A palavra diz, entrega o teu caminho ao Senhor. Diga, eu entreguei. Então não tome de volta. Entrega, irmãos. Entrega, não faz mais do seu jeito não, faz do jeito de Deus. Amém? Se Deus te chamar para fazer algo, irmãos, mesmo que você não queira fazer, faça assim mesmo. Porque isso vai trazer benefício para você, amém? Em João capítulo 14, versículo 15, Jesus disse, se me amas, guardareis os meus mandamentos. No versículo 21 ele diz, aquele que tem os meus mandamentos e o guarda, esse é o que me ama, e aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Glória a Deus. Ei, quer ver Jesus se manifestando a você, irmãos? Guarda os mandamentos. Porque não adianta nós dizermos que amamos a Deus, irmãos, se não guardamos a sua palavra, se não guardamos os seus mandamentos, se não seguimos as suas instruções. Amém? Porque o que te traz benefício, nós vamos participar agora, irmãos, em obediência a uma palavra de Deus, dizendo, fazer isso em memória de mim, façam isso em memória de mim. Em obediência à palavra de Deus, nós vamos participar da ceia do Senhor daqui a pouco. Mas deixa eu dizer para você, irmãos, não é um passe de mágica não, eu vou comer um pedaço de pão e beber um pouco de vinho e isso vai mudar minha vida, não. É a obediência às verdades de Deus que vai mudar a tua vida, queridos. É quando você sair dessas portas para fora, e aí a situação aparece, e você tem a oportunidade de obedecer ou não, e aí você diz assim, eu prefiro obedecer, e porque você obedece, a bênção de Deus te acompanha. Aleluia. 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 Deuteronômio, irmãos, ele diz, olha, acho que é 30:19, ele diz, os céus e a terra tomam hoje por testemunho contra ti, que tenho posto diante de ti a vida e a morte, a bênção e a maldição, escolhe, pois, a vida. O conselho de Deus é, escolhe o que é certo, porque sempre vai estar diante de você, irmãos, o que é certo e o que é errado. E aí quando tiver o que é certo e o que é errado, todas as vezes que você olhar para Cristo, você vai fazer o certo. Aleluia. Eu já falei aqui, cria o hábito de perguntar para Cristo o que você deve fazer. Não estou querendo ir para a igreja hoje, não. Jesus, o que você acha? Dobra o joelho e pergunta, Jesus, o que você acha, Jesus? Eu devo ir ou não devo ir? Você nem pergunta, você já sabe a resposta. Vem aquele pensamento assim, rapaz, já tem uns 3 dias que eu não tiro um tempo de oração. O que você acha, Jesus? Eu tiro um tempinho aqui em oração ou não? Pergunta para ele. Rapaz, eu preciso ler um versículo da Bíblia, alguma coisa. Perguntar para Cristo aqui se eu leio ou não, se Ele quer que eu leia. Estou desejoso de estrangular alguém. Alguém já pensou nisso? Ninguém nunca pensou, né? Vocês são tudo crentes. Estou desejoso de estrangular alguém aqui. Vou perguntar para Cristo o que Ele acha. Jesus, e aí? Eu estrangulo essa pessoa ou não? Olha quanta salvação você vai ter, irmãos. Olha quanta salvação você vai ter. Olha para Cristo, olha para as Escrituras, irmãos. Você não vai ter problemas com ninguém, porque a Bíblia diz, por que não sofreis antes o dano? Por que não sofreis antes a injustiça? O só haver no meio de vós demandas e contenda é para completa derrota vossa, de vocês mesmos. Olha para as Escrituras, ouve e coloca em prática e você vai ver que você não vai ter problema com ninguém. Irmãos, você não terá inimigo, não. Não haverá inimigo diante de você, irmão. Sabe por quê? Porque o inimigo nosso é um só. Só existe um inimigo declarado, o diabo, o opositor. Esse é o nosso inimigo. Por isso a Escritura diz que a nossa luta nem é contra a carne e nem contra o sangue, mas contra principados e potestades. Pastor, mas de vez em quando se levanta aí uma situação no meu próprio casamento. Minha esposa é meu inimigo? Não, irmãos, não é. Mas já sabemos quem está no meio disso. Nós precisamos colocar cada um no seu devido lugar. Qual é o seu devido lugar? Eu casei com minha esposa, eu a amo, ela me ama. Então o diabo entrou no meio para colocar uma confusão. Nós precisamos identificar ele e dizer, diabo, sai. Essa é a obediência à palavra de Deus, porque a palavra de Deus diz, ei marido, ame sua esposa, mulher, honre seu marido. E assim fica fácil nós olharmos para a palavra. Não haverá, irmãos, problema em nossa casa. E haverá preservação do nosso casamento. Aleluia. Aleluia. Você gosta de preservação?
Isso não é bom, irmãos? E aceitável diante de Deus? Aleluia. Aos comandos que Deus dá para Josué. Josué, a muralha está aí, você vai precisar rodear essa muralha aí, cara. No nosso entendimento, que besteira. Vamos juntar esses homens valentes a esses homens de honra. É H2, viu? Não é H2O, não. Nós somos firmes como uma rocha. Vamos juntar esses homens de honra aí, vamos derrubar aqueles caras lá que estão segurando o Jericó lá. No natural, assim. Vamos juntar uns homens fortes aí, ó. Luizão, Henrique. Tudo parrudo esses homens. Rogerão. Rapaz, eu vou andar com vocês, cara. Eu lembro quando eu era menino, que eu arrumava minhas confusões e falava assim, vou chamar meus primos, tudo grandão, meus primos. Olha meus irmãos aqui, ó. Eu sou folgado, eu arrumo pra vocês. Se eu ver um cara do meu tamanho, o que é? Vou chamar os caras aqui, ó. No natural, irmãos, todo mundo parrudão diz assim, vamos derrubar esse negócio aí, vamos meter o peito aí e derrubar. Aí Deus dando as instruções, não é assim que funciona não, vamos rodear só. E vamos cantar, vamos colocar o músico na frente lá e vamos rodear, vamos só caminhar só. Aleluia. Seguindo as instruções, parece loucura as instruções. Quem quer ficar rodeando uma muralha? Imagina o povo em cima da muralha assim. Os escarnecedores. Em cima da muralha assim, os caras tudo flecheiro, né? Os inimigos estavam lá, irmão. Tinha gente lá, viu? Os caras tudo flecheiro olhando assim. Rapaz, que palhaçada é essa aí? O que eles querem com isso? Cadê as armas dele? Não tinha arma. Tinha instrumentos musicais. Rapaz, eles estão cantando. Que negócio que eles estão fazendo ali, pelo amor de Deus? Os inimigos. Ei, isso aí não vai dar em nada não, rapaz. Mas a ordem de Deus foi só dar voltinha aí. Às vezes o comando de Deus vai ser só, ei, levanta e dá uma carreira na igreja aí. Aí você é obediente, mas aí o irmão do lado fica assim, que besteira, quer aparecer. Aí o irmão do lado permanece no mesmo nível a vida inteirinha e você está correndo a carreira aí, voando como águia. Às vezes o comando é simples, irmãos. Você só precisa sair do teu lugar de conforto. Eu disse sobre o testemunho de largar a bebedice. Agora, se eu tinha em minha casa, é porque eu gostava. Você está comigo? Se eu comprava todo sábado de manhã, eu fazia minha comprinha semanal, e eu dizia assim, minha cervejinha é sagrada. Alguém já ouviu essa besteira? Eu dizia, minha cervejinha é sagrada, tem que ter. Ó, consagrava uma cerveja. Que chocarrice é essa, né? Ah, é sagrado, isso aqui é sagrado, tem que ter. Em casa, não pode faltar. Então, se eu tinha, é porque eu gostava. Quando Deus pediu para eu abrir mão, Deus não pediu para eu abrir mão de algo que eu não gostava. Eu comprava, eu investia naquilo, eu gostava daquilo. E Deus pediu para eu abrir mão. Quando eu fumava cigarro, é porque eu gostava. Rapaz, eu achava lindo soprar fumaça para o alto. Eu via nos filmes de Hollywood lá. Ó, coisa gostosa. Eu gostava. Quando Deus pediu para eu abrir mão. Os comerciais. Quando Deus pediu para eu abrir mão, Ele não pediu para eu largar o que eu não gostava. Tem que haver um empenho meu e seu, queridos. Abrir mão daquilo que não agrada a Deus, irmãos. Abrir mão daquilo que tem prendido você, que tem escravizado você. Seja livre disso. Deus quer que você seja livre, irmãos. Cristo morreu para te libertar de uma vez por todas. Foi para a liberdade que Ele te libertou. Aí eu me converti. Me tornei líder de homens. Rapidamente fui chamado para liderar homens, Cosme. Eu era homem nessa época. Fui chamado para liderar homens. No meu grupo de homens, tinha um monte de homens que tinham saído das drogas, saído da bebida, e muitos ainda estavam se libertando. Então o cara vinha com a Bíblia debaixo do braço e o cigarro no dedo, fumando de lá para cá. E aí chegava na igreja, lá entrava, sentava, e agora eu ia pregar para eles.
Depois que eu me converti, veio a revelação. Rapaz, eu encaro um homem. Eu digo para o homem, Rogério, eu sou homem, rapaz. Mas comigo não importa o tamanho, não. Olha o tamanho do Rogério. Mas um cigarro de 10 centímetros dominava o cara. 10 centímetros assim, um negócio fino. Desse tamanho, eu não conseguia largar. E agora eu já estava pregando para os homens. Como é que você diz que é homem? Bate no peito e diz, eu sou sujeito homem. E você não consegue se livrar de um negócio desse. Agora eu já estava dizendo para os homens, que homem é você? Que um negócio desse tamanho está te dominando, rapaz. Foram libertos. Amém, irmãos? Olha quando Deus nos abre os olhos. A gente olha e fala, rapaz, Deus estava pedindo algo que era tão simples. E eu botava tanto obstáculo. Ei, Deus quer nos libertar por inteiro, irmãos. Deus quer nos libertar por inteiro. Ei, Ele quer nos preservar, Ele quer nos fazer crescer, Ele quer nos promover. Amém, irmãos? Então, somente seja obediente à visão de Deus, seja obediente à palavra de Deus, irmãos. Isso vai fazer com que você cresça em todas as áreas da sua vida. Isso vai trazer, sim, promoção, salvação, preservação para você. Amém, irmãos? Então, tudo tem a ver com a obediência do povo. Não tem a ver simplesmente com o que Deus fez. Porque o que Deus fez, se você ignorar, você fica sem. Mas se você não ignorar, se você compreender que Jesus te libertou como um forte, aí você vai poder cantar com força. Veja o que Jesus fez. Veja o que Jesus fez. Amém, irmãos? Glória a Deus. Eu queria que você ficasse de pé. Eu quero chamar o Nicolas aqui. É que eu vou pedir uma canção que o Nicolas toca. Caio, canta.